É isso aí, galera. Paradinhas Podcast. Aqui hoje no oferecimento de Draco Farma, sua farmácia de manipulação das paradinhas que te deixa grandão, e Jardim Mac Roçadeiras. Estou aqui com o Tom Muniz, Obrigado pelo convite, meu amigo. tá aqui na bancada comigo aqui. Hoje a Pog não pôde vir. Aí vocês vão ver esse rapaz bonito aqui hoje. Obrigado. E aqui é o Wesley, comandante Tiagão Monstro. Salve, salve pra galera aí. É um prazer estarmos aqui falando um pouco da nossa rotina aí e compartilhando experiências com vocês, hein? E é isso aí. Férias da Polícia Militar? De férias, descansando um pouco, né? Pois é, cara. Você precisa desbloquear seu iPhone. Comandante, fale um pouco aí de sua carreira. Então, atualmente eu sou capitão na Polícia Militar, né? Estou na situação de subcomandante da unidade do GER, que é o policiamento especializado, em Santa Luzia. E já faz 21 anos que eu estou na Polícia Militar. E principalmente por o fator de estar aqui é justamente por, além de estar na Polícia Militar, é de ser atleta, né? Do fisiculturismo, de cultuar esses valores aí, de gente cuidar do próprio corpo, da alimentação. Você se tornou atleta por volta de 2017. E isso foi Mas 2017. antes disso, você já tinha uma vida de treino. Treinava, mas assim, não tinha aquela seriedade de seguir um plano alimentar. Gostava de treinar mesmo, ter um shapezinho para ir pra praia, para curtir e tal, mas sem tanta disciplina como eu tenho hoje em dia. Cara, e quanto a vida de treino te ajudou na sua profissão, no dia a dia? Antes mesmo dessa parte que a gente vai chegar, que é o Wesley atleta. Então, como eu te disse, eu treinava mais para manutenção mesmo do corpo, até porque a própria profissão nos exige essa questão de rigidez física, né? De ficar com atividade física em dia, até para a gente ter plenitude na hora de atuar na rua, né? Mas aí vem uma questão que foi atípica na minha vida, que foi em 2014, quando eu sofri um acidente. Mas vamos chegar lá. E aí, Tom, tem uma pergunta aí? Não, tem sim. A gente sempre tem uma curiosidade sobre. Tô falando sobre a profissão dele de atividade. A gente vê aí a maioria aí dos policiais, a gente vê aí uma boa parte aí que não tá tão assim em forma, não, né? Eu acho que. É, Agora, ele fala nisso, tem algum órgão que fiscaliza sobre isso? Na verdade, é uma questão que é até interessante você citar, né? Essa questão de obesidade, sobrepeso, que consequentemente vai atrair também novos problemas, que é diabetes, problemas com hipertensão. Isso é um problema não só na PM, é um problema mundial. Tem uma perspectiva aí da OMS, inclusive, de daqui a uns 10 anos aí, mais de 80% da população mundial vai estar passando por isso. Não, cara, Então, por complicado. isso que é interessante a gente estar difundindo essa questão da prática de atividade física, da alimentação saudável. Agora, retomando a sua pergunta em relação à Polícia Militar, a gente tem o seguinte cenário. De 2 em 2 anos, todo policial militar tem que passar pelo TPB, chama Treinamento Policial Básico. Nesse TPB, o policial ele tem que passar por um teste físico. Então, ainda essas pessoas que você está vendo que estão acima do peso, elas estão aptas no teste físico. Porque se a pessoa não está apta lá, ela fica afastada das ruas, ela não pode trabalhar nem armada, dependendo do caso. Não, beleza. Então, assim, o policial tá ali, às vezes, gordinho, com certeza ele tá se prejudicando. Mas para essa finalidade de ter condições de atuar na rua, ele passa de 2 em 2 anos por esse TPB. Às vezes vão passar com certa dificuldade, né? Por estar com sobrepeso, por não estar com atividade física em dia. você Mas pode tem isso dar um daí. exemplo do tipo de teste que é feito, cara? Lá no teste, nesse TPB, eles vão ficar uma semana por conta de um processo de reciclagem, tanto técnico quanto parte teórica também. Relembrar a parte de legislação, é tudo que permeia a nossa atividade fim. Então, o que, que eles vão fazer na parte física? Eles vão ter noção, ter de novo, né, uma noção e prova avaliativa de parte de defesa pessoal, prova de física. Por exemplo, 2.400 metros, que é corrida, prova de barra, as mesmas provas que a pessoa tem que fazer quando ingressa na profissão. E a sua capacidade física, cara, já foi determinante em alguma
operação que você participou? É 90%. Porque a maioria dos meus 21 anos que eu tô completando agora de policial militar, a maioria foi em batalhão especializado. Foi GE, Rotan, choque, às vezes tático móvel. Então, assim, a gente lida com... Sempre teve essa lide aí diretamente com a criminalidade e, assim, no front mesmo, né? Às vezes em situação de confronto. Então, o condicionamento físico manda muito nesse tipo de situação. Se você não está condicionado fisicamente, é um problema a mais. Você já tem a questão técnica ali, tática, para se preocupar. Se você está mal fisicamente, você já está um passo atrás. É o que a gente conversa bastante no podcast, com médicos já tiveram aqui, nutricionistas, atletas, né, cara? E querendo ou não, o cara que tem a capacidade física, que ele treina o físico, o mental dele também ele é mais. Isso. Uma coisa vai atrair a outra, né? Com certeza, porque o cara muito sedentário também não consegue ter um pensamento tão rápido, uma reação tão rápida. Até a questão da própria alimentação. Hoje em dia, depois que a gente vai chegar lá, mas vou já dar um spoiler, né? Hoje em dia eu sou nutricionista. Então a gente vê que a ausência de certos minerais, certos tipos de vitamina na nossa alimentação, ela vai impactar diretamente no seu rendimento, na sua disposição no dia a dia, no cansaço. Às vezes a pessoa tá até bem ali, sim, tá? A estética corporal dela tá bem apresentável, mas a pessoa vive cansada, vive sem disposição e não sabe o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Cara, então, até 2016, mais ou menos, você frequentava a academia por ter uma atividade mesmo, manter ali. Mas eu vi a foto sua, cara, antes de você entrar no fisiculturista, já era grande pra caramba, cara. A Não, genética do cara, você viu? Verdade mesmo, você tá doido. nada. A gente que é mais. Eu tenho 1,87 m, então a gente que já tem uma certa altura, tava vindo até não sei se é num podcast desse que eles estavam falando sobre aquele atleta de powerlift, o Bitelo, que Sim, está falando a respeito dele competir no fisiculturismo, e eles acharam por bem levá-lo pro powerlift, até por conta da altura, quanto maior, mais a gente tem que preencher, né? E é difícil. Às vezes, para uma pessoa comum, assim, a gente até parece que é um pouco forte, mas a gente mesmo não se vê assim, que é difícil mesmo de encher a carcaça. Até para fazer um off-season, aí a gente come, 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 e você não ganha nada. Você olha assim, você parece que tá magrelo todo tempo, né? Mas aí o que acontece fazia essa questão até meados de 2014, sem acompanhamento nenhum. Aí, como você disse, até ter aquele impacto, né? Que foi para mim foi o divisor de águas aí, foi quando eu sofri um acidente, até dentro da própria polícia mesmo. vamos falar um pouco aí. Porque agora, gente, vocês vão ver aqui o seguinte, cara. A história do cara é superação, é uma coisa que se ele não tivesse aqui para contar, se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. O cara, né, pelo que ele... Cara, vamos começar, cara. Você teve um acidente que ficou entre a vida, você ficou entre a vida e a morte em 2000 e... Foi em 2014. Foi exatamente na madrugada do dia do jogo do Brasil e Alemanha, que o Brasil perdeu daquela goleada lá. Então o que aconteceu? Eu tava de serviço, trabalhava em Ribeirão das Neves na época, no Tático Móvel. E aí a gente, numa ocorrência típica lá de Tático Móvel, a gente conseguiu prender alguns autores, uns ladrões roubaram um veículo, machucaram outras pessoas, estavam armados, prendemos esse pessoal. E nessa ocorrência específica, passou um veículo numa atitude suspeita, um segundo veículo, que era um EcoSport. Passou, o pessoal suspeitou dele e tentou abordar no momento. Só que aí não conseguiu abordar, não. Fugiu na situação lá, mas aí os militares ficaram com aquilo na cabeça. Só um veículo assim, sem assado, fugiu e tal. Foi embora. E aí fomos para a delegacia registrar a ocorrência, aquela que a gente tinha recuperado o veículo, prendido os autores. E na hora de ir embora, aí que vem uns detalhes, né? Foi o único dia do ano que eu fui trabalhar de moto. Minha moto tava até enferrujando já, tá? Já tinha, É já isso. não, sério, minha moto eu já não tava andando de moto já há muito tempo. Foi o único dia do ano que eu fui trabalhar de moto e não era para eu trabalhar nesse dia, que foi a formatura era a solenidade de formatura da minha atual esposa lá na OAB e tal. Não pude ir, ainda trouxe problema para ela, né? Fizeram ficar a madrugada toda comigo no hospital. Nossa. Mas enfim, aí
aconteceu isso tudo aí, voltando na hora de ir embora para casa depois de registrar a ocorrência, eu indo embora de moto, sentido Belo Horizonte, de Neves para Belo Horizonte. Um colega meu foi embora antes, que foi liberado antes para casa, e morava lá na região do Braunas, de Neves mesmo. E ele viu esse carro suspeito que evadiu da gente, suspeitou, e ele paisando já. Foi lá na viatura que ficava próximo do UPA de Justinópolis, que fica sempre uma viatura ali. Falou, ó, mais cedo um carro com aquelas características ali, assim assado, evadiu das guarnições e tal. Aí foi no que os policiais militares fizeram o retorno para abordar, o carro já deu fuga de novo. Era realmente o mesmo carro que fugiu da gente antes. E o carro fugindo sentido Neves e eu vindo embora, sentido Belo Horizonte. Nossa. Chegou um momento que, para fugir dos policiais, ele entrou na contramão e bateu de frente em mim. Eu de moto. E nisso, eu lembro como se fosse agora, assim, de cada detalhe. Bateu de frente, eu voei voei longe. Imagina, bater de frente assim. Eu dei PT no EcoSport, minha perna. Deu PT total. Bati, só que ia bater na parede lá e ia morrer na hora, né? Pelo o tanto que eu voei longe e tal. E nisso ainda, Deus foi bom demais pra mim. Bom assim, no sentido de proteger minha vida lá na situação. Porque tinha duas moças no ponto de ônibus. Eram umas 1h pouca da manhã já. E aí, eu voei sobre uma delas. Acabou que ela me amorteceu, né? Mas quebrei ela toda também, tadinha. Ela teve fratura exposta na perna. Mas graças a Deus, hoje em dia também tá bem. Mas assim, foi pedreira. Fiquei uns 30 minutos inconsciente lá no chão, até chegar o SAMU. Cara, se for que a sua perna ficou segura só na. É, minha perna saiu por completo do corpo. Ficou presa só pela pele. Fraturei a cabeça do fêmur, que é onde que Sim. tem aquele globozinho do fêmur. Sim, um acetábulo, que é onde que o fêmur encaixa, quebrou todo também. Hoje eu sou todo parafusado. Cara, livramento de Deus mesmo, viu? Foi pesado. E aí, cara, como é que foi essa recuperação? Você descobriu a diabetes quando? Aí que vem a segunda etapa, né? Porque o que aconteceu? Como fraturou e fratura de fêmur, de cabeça de fêmur na época, hoje já avançou muito, né? A questão da ciência, da medicina. Mas o pessoal sempre tinha essa questão aí que fratura de fêmur dificilmente você voltava a ser 100%. Sempre ficava com uma oscilação entre uma perna e a outra. E assim eu fiquei por muito tempo. Fiquei quase um ano com a perna maior que a outra, 15 centímetros. Olha. Andava tipo assim, desde que eu chuto, aleijado mesmo. Muito, muito tempo. Fazendo fisioterapia pesada. E na melhor das hipóteses que eu fiquei próximo do normal, ainda tinha uns 6, 7 centímetros ainda. E isso para os médicos à época era para eu me adaptar já a esse tipo de realidade. Seria uma nova realidade. Ah, não, você já tem que adaptar. E eu não aceitava de jeito nenhum. Falava, não, doutor, pode fazer a sua parte aí, o resto você pode deixar comigo que eu vou voltar sim. E assim, graças a Deus eu tive esse pensamento, assim, porque é um tipo de coisa que a gente vê terceiros ou às vezes amigos passando por esse tipo de situação e não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Pensamento positivo nessa hora aí é 200%. Que se você deixa o psicológico abalar nessa hora aí, você fica ruim, viu? E aí o que aconteceu? Tinha que ficar depois que eu fiz cirurgia para colocar pino, parafuso, colocou uma haste para prender minha perna na bacia, eu tinha que ficar 4 meses deitado na mesma posição, na cama. Não podia nem sair da cama. Nossa, Era banho de paninho, fazia as necessidades na cama mesmo. E aí 4 meses nesse processo. Só que aí, graças a Deus, eu sempre tive um ciclo de amizade muito forte. Então, todos os dias eu recebia visita. E o que acontece quando a pessoa vai te visitar? O que eles levam, na maioria das vezes? Chocolate. E o que acontecia? Eu, água, chocolate. Água, Nossa, chocolate. cara. Água, chocolate. E aí juntou esse fator de estar tomando morfina, porque era muita dor, né? A questão da fratura do fêmur era pesada. E aí passou mais ou menos uns 2 meses de recuperação, desses 4 que eu tinha que ficar. Aí minha glicose bateu quase 1.000. Nossa. Eu não enxergava daqui assim, em onde vocês estão. Que De isso, não cara. enxergar mesmo. Só que eu achei isso não, às vezes é um processo normal, que eu tô ficando só dentro de casa, né? Normal. Aí meu pai aí já era diabético, pegou o aparelhinho de medir. No que ele mediu o meu dedo lá, não apareceu nem número, não. Apareceu só a letra HI, que é de height, né? De estar muito alto. Sim. E nisso, aí o pessoal que já tinha costume de prestar assistência para mim, foi lá e me levaram pro hospital militar, né, e tal.
para fazer um check-up, ver o que tá acontecendo. E nisso eles já perceberam que eu já tinha emagrecido demais. Eu falei, não, você tá levinho demais, o que aconteceu? Eu perdi 20 quilos em uma semana, Nossa, por causa dessa situação da complicado. diabetes. Aí fiquei lá no final de semana específico, quando eles me levaram, né? Fui sexta de manhã, fizeram uma bateria de exames e fiquei esperando até a glicose normalizar. Aí foi no domingo de manhã, depois de eles me darem insulina e tal, de resolver mais ou menos, veio uma equipe toda organizada, com psicólogo, eu falei, nó. E eu morrendo de medo de arrancar minha perna. Nossa. Que porque ela estava no processo de Sim. recuperação ainda e tal. Aí na hora que eles vieram falar comigo assim, juntou aquela equipe, eu falei, nó, vai ter que arrancar minha perna. Ficava morrendo de medo assim. Aí na hora que eles vieram falar, dar a notícia com aquela equipe toda, assim, não, a gente tem que te dar a notícia. Falou, doutor, vocês vão ter que arrancar minha perna? Aí eles, não, não tem nada disso não. Eu falei, não, então tá de boa. Aí na hora que ia falar, ah, não, daqui em diante agora você vai ter que tomar insulina. Eu falei, não, insulina é tranquilo, pode. Deixa minha perna quieta aí, não mexe não, o resto a gente... E assim, pensando positivo sempre, graças a Deus. E aí a gente continuou rompendo. Agora com esse outro problema da diabetes também, fazendo uso da insulina como até hoje eu faço, e persistindo, né, na questão da fisioterapia, pegando pesado. Até que também parece que Deus vai colocando as pessoas certas na hora certa. A fisioterapeuta, ela identificou uma situação lá que era o seguinte: a perna ficava assim, ela não passava para o lado de cá. Ela Sim. chegava aqui, ela parava. E para os ortopedistas, eles falavam assim: não, isso aí já não dá, não existe fazer mais nada. É o máximo que você vai poder. E elas tinham sugerido de fazer a cirurgia de tirar essa haste. Eu fui lá e briguei, falei, não, vamos tirar, vamos ver. Aí eles falaram assim, não, não pode tirar, não. Falei, se tirar, vai trazer algum transtorno, algum problema? Aí eles, não. Então vão tirar. Fiz essa segunda cirurgia, depois da cirurgia que tirou a haste, fiz mais uns 2, 3 meses de fisioterapia e praticamente zero bala. A perna voltou ao tamanho. Voltou hoje em dia. Se tiver diferença é de nem centímetro. E hoje em dia você sente alguma sequela? Às vezes dá algum incômodo, né? Porque, por exemplo, os médicos falaram que eu nunca mais poderia fazer esportes, né, de impacto, porque praticamente a cartilagem que existia entre o fêmur e o acetábulo foi embora. Então, se eu faço uma corrida, igual eu já fiz, de dar a volta na lagoa, um percurso longo, fica batendo osso com osso. Mas Entendi. é suportável? É suportável. Não é igual era Mas antes. é Mas casca, para quem. mas você é casca grossa pra caramba, velho. Eu não. Você falar que é para desanimar, não é para mim, não. Caramba, hein? É, Tá doido, hein? ele falou justamente isso, falou que nunca mais ia correr e tal. Quando eu voltei lá, já fardado, Tá, então trabalhando, calma aí. Aí vamos pegar um gancho, então. E hoje, quando você subiu na competição, o seu forte era o posterior de coxa. não era quadríceps, né? Que é isso, cara? Ponto forte sempre foi quadríceps. Caramba, hein? Eu nunca. Superação mesmo, hein? Pois é, eu tenho dificuldade de treinar a perna, eu tenho que tomar vergonha na cara. Tenho dificuldade de treinar a perna, o cara quase perdeu a perna. É, assim, na verdade, o processo de volta ele é um pouco traumático, né? Você volta pra academia, você põe 5 quilos de cada lado, você já pensa, nossa, os parafusos vai soltar tudo. Dá esse medo mesmo. Andar de moto, ixi, demorou mais de mês pra eu subir em cima de uma moto de novo. Mas acaba que a gente é sem vergonha, junto à necessidade do dia a dia, não dá pra ficar sem, né? Moto é pra É um poucos, mal né? necessário. Ó, o Antônio Júnior, da ouvidoria da polícia. Não, Juninho? o Juninho é meu instrutor de tiro, ué. Juninho é peça demais, é parceirão. Juninho, abraço, Júnior. Eu tô olhando aqui, é o Júnior. O Júnior é amigão meu, cara. Gente boa. Meu armamento, essas coisas todas é com ele. Ele que é meu. E ele, se você precisar de um rim, ele arruma pra você. Ele tem contar de Ô, Júnior, tudo. abraço, meu cara. Forte abraço, irmão. O Júnior pega peso demais também, cara. Pega, O pega. meu. A gente faz uns treinos junto direto aí. O Júnior é gente boa pra caramba, ele é a esposa dele. Isso, Ele é Paulinho. muito bom no jiu-jitsu. Fera. Não, ele é dedicado a tudo que envolve essa questão de atividade física. E tem vezes que você pega ele sozinho, metendo uns stories de madrugada e correndo lá na linha verde sozinho, com colete. Aí Cara, sim, Doidão ele. aí o cara é animado. Ele gente é essa. boa pra caramba, cara. E Animado. outra coisa também, cara. O cara é igual o faroeste, tá? O cara é bom no armamento.
tá doido. Ela atira assim, pode estar 500 metros que ele pega o alvo. E sabe mais do que eu de armamento. O cara, tudo que você Tem as manhas. precisar, não, tudo, tudo. Questão, né? Vou fazer aqui hoje, depois você manda o Pix aí, tá? Questão de documento de arma, de munição, treinamento, tudo que eu sei de prática do esporte, né, é com ele, entendeu? Ó, até mandar um abraço pro Lemos aí em São Paulo também. O Lemos é atleta e também é dono de um clube de tiro. Ele tem até um canal famoso no YouTube. Ele até pediu pra ir lá Ó, participar massa. lá no clube dele. Esses dias tinha que. Eu ia no Arnold, acabou que eu não fui. Tinha uma situação de emergência, acabou que não deu pra ir. Uhum. Aí até fazer um conteúdo lá, cara. Realmente. Ô, galera de clube, dos clubes, que os caras têm arma aí hoje, até israelense, o cara que quer ter uma experiência diferente. Eu vou te falar uma coisa pra você. E eles gostam, né? Ah, gosta demais, né, cara? Gosta demais. Já foi melhor, né? Depois trocou o governo, atrapalhou um pouco. Uhum. Mas, caso você quiser ter uma experiência aí, aqui dentro de BH, São Paulo, até no Rio de Janeiro mesmo, a galera tem armamento aí, cara, que nem o exército tem. Pra você ter ideia, pra você ter uma Bacana. experiência boa. E voltando ao assunto, aí você foi lá, voltou a treinar. Cara, de onde saiu essa ideia assim? Falou assim, pô, agora eu vou virar fisiculturista. Porque, ó, cara, porque, pô, eu vou te falar um negócio pra você, velho. Já era pra você estar feliz, caramba. Você já tinha uma carreira sólida na Polícia Militar. Nessa época do acidente, você Era tenente. já era Era, tenente, acho que segundo tenente. segundo tenente. Pô, você já tinha quase perdido a perna e tinha recuperado. Pô, você já tava satisfeito com a vida, pô. Mais ou menos, eu tava inconformado com essa questão do médico falar que você não. Assim, não sei se é uma questão que é cultural deles fazerem justamente para motivar ou se faz parte do protocolo, que hoje em dia a gente mexe com a área de saúde também, sabe o tanto que é complexo isso. Mas ele falou, até pela questão fisiológica que eu fiquei após o acidente, falou, jamais você vai poder fazer esporte de impacto. Essas coisas que você fazia antes da musculação, você vai ter que regular mais e tal. Falou, doutor, eu até agradeço os conselhos, mas pode anotar, eu vou voltar, eu vou ser atleta e vou voltar no senhor aqui. E assim, não, tudo bem, entendo a sua parte aí, sua preocupação, mas pode. O resto a gente vai conversar com o papai do céu lá e vai dar tudo certo. E graças a Deus deu. Só que Ele. aí, só que aí é igual você falou, assim, a questão da volta. A volta é pesada. E como eu disse, né, eu tinha um shapezinho que dava pra ir na praia e curtir e tal. Só que aí eu, por conta da diabetes, eu perdi 20 quilos, assim, na primeira semana. Já ficou aquela, igual um grilo, né, na verdade, né? Alto, magrinho, e aí você volta pra academia, o pessoal tá até assim, uai, você pegou um HIV, um trem assim. É, porque parecia que. Depois eu vou ver se eu acho uma foto que mostra pra vocês. Assim, parecia que tava com a doença grave, porque o pessoal era acostumado a ver você mais fortinho, assim. Aí depois vê você só o pó da rabiola, você, uai, o que aconteceu com você, cara? Aí eu tava até falando com uma pessoa esses dias, falei assim, ó, esse processo porque ele era mais obeso, falando que sentia vergonha de, às vezes, treinar, porque quando é pra fazer abdominal, que mostra realmente as imperfeições físicas da pessoa, eu falei, não, se você preocupa com o seu, vai seguindo o seu itinerário, e daqui uns dias você vai estar no seu melhor físico ali, sem estar se preocupando. Se você ficar preocupado com o que as pessoas vão ficar pensando, você jamais sai Mas do seu... essa chave, cara, de ser um cara da academia e depois disso tudo, querer ser atleta, onde que essa chave virou? Porque genética eu vi que você tem, cara. Você, seus irmãos, sua irmã, não sei se é por lado de pai ou mãe, mas vocês já têm o shape Servente estético. pedreiro, né? É, cara, você falou que não tá no ápice do treinamento, né? Não, hoje eu faço, por exemplo, 80% da dieta e mais ou menos. Mas você tá maior do que muito fisiculturista que eu conheço aí, tá? Entendeu? Tá. Tá. Você tá entre o cara do Open e o cara. Hoje você tá entre os caras que eu conheço que tá entre Open e o Classic. Entendeu? Você tá aí entre os dois. Você subiu como? Clássico, sempre fui clássico. Clássico e
Às vezes eu fazia uma dobradinha na Classic, quase morria pra perder peso, mas subia nas duas. Bacana. Mas aí a chave mesmo foi isso, foi o desafio, né? A questão, falei, não, vou mostrar. Eu falei com o doutor lá que eu ia voltar, que eu ia ser atleta, você, ué. Isso aí. E coloquei na cabeça que ia ser, só que aí, a partir do momento que você decide, que você vai saber das nuances, dos detalhes, né? E aí tinha essa questão de hormônio, né? Eu nunca tinha feito uso de hormônio até então. E aí ficava, não, mas tem que usar hormônio para competir? O pessoal, não, não tem que usar não, mas aí você vai vendo, você vai seguindo, né, mais ou menos a mesma linha das pessoas que vão competir na mesma categoria que você vai vendo a evolução. Você fala, gente, essa pessoa já triplicou a evolução dela e eu tô aqui no... Não tem jeito, não Você é teve assim. acompanhamento médico por hormônio? Tive, sinceramente, não. A primeira vez, não. Quem me acompanhou, na verdade, foi até ele era ex-policial militar, o Rafael Ávila. Cara top. Hoje ele deu baixa, mexe só com isso. Entendi. Mexe só com isso aí, um camarada. Preparação de atleta? Preparação de atleta, tem academia própria, é nutricionista também. Daqui de BH? É. Rafael Ávila, ele atua mais lá na Zona Sul. Tava mexendo no Belvedere, Buritis. Aí hoje em dia ele saiu da polícia, mexe só com essa questão, assim. Aperfeiçoou mais também a questão teórica, técnica dele para lidar com isso daí. Mas questão, você está falando de médica, assim, eu, vez ou outra eu fazia os exames, não negligenciava por completo, não. Mas também não tinha aquele médico só para me acompanhar nessa questão, não. Cara, o hormônio deve ter ajudado demais a zerar a sua lesão. Não, até que a questão hormonal, ela não... Quando eu realmente fui trabalhar com essa questão de fisiculturismo, eu já tava 100% recuperado, não ficou nenhuma sequela, não. Só que assim, não tem como, até hoje, né? Não tem como eu ter o mesmo tipo de treino desses atletas profissionais. De pegar tanta carga que eu não sei se suporta, né? Apesar de que eu também sempre gostei de desafiar. Pouco tempo atrás fazia agachamento com 220, 240 quilos. Eu Nossa, cheio de que é parafuso isso? na perna. Então, então assim, Mas a gente, às vezes, também é até questão mental, né? Às vezes você cria um bloqueio, mas com o tempo Sim. você vai tirando. Caramba, hein, velho? E aí, você voltou da lesão, decidiu fazer o tratamento hormonal, o seu coach, e você subiu depois de quanto tempo? Eu já subi, por exemplo, eu lembro até que como é que foi, que eu falei assim, ah, não, vai ser esse ano que eu vou começar a preparação para atleta. Eu tava em Cabo Frio, na praia lá, uma viagem que eu fiz com minha família, levei meu pai e minha mãe, e tô lá bebendo cerveja, tô com aquelas barriguinhas de boteco, né? Lá na beirada da Ah, praia, lá bebendo, eu falei, ô, velho, ano que vem eu vou mudar esse trem aqui, vou ser atleta. Do nada, eu tenho esses negócios assim, falando que vem eu vou ser astronauta. Aí você vai desacreditar, eu vou ser astronauta, velho. Eu ponho isso na cabeça, já Tá era. certo. E aí, virei e falei assim, não, ano que vem eu não vou beber, não, vou ser atleta. Já virei, era uma virada de ano, já comecei o janeiro ali, já procurei o Rafael Ávila, que eu já conhecia, que ele já acompanhava alguns atletas e tal. Fiz contato com ele passou para mim o protocolo, como é que funcionava e tal. Falei, não, então vamos meter marcha aí e vamos começar isso daí. Comecei em janeiro, eu já competi acho que julho ou agosto. Tipo, 7 meses depois. E fui tendo essa evolução no corpo aí, fui já subir como é que chama? Iniciantes? Não, na WBF, mas não é iniciantes que chama, não. Essa para quando o pessoal vai competir a primeira vez. você foi no. Você subiu. Não, você subiu em Três Corações, né? Não, essa daí já tinha, foi depois que eu consegui uma classificação inicial. Entendi. Você foi no Estreantes. Estreantes. Uhum. Aí fui na estreantes já. Só que aí tem um detalhe, né? Tinha marcado lá, por exemplo, não sei se foi agosto ou julho. Aí fiz a preparação, fiz a finalização, só que eu já fazia uso de insulina, né? Aí era Aham. aquela loucura. Porque diabético, eu não conheço ninguém que mexe com fisiculturismo e é diabético, não. É, cara, que isso aí realmente. É, apesar que a insulina ajuda pra caramba, né? A maioria das pessoas usa assim, Aham. aleatoriamente, né? Sem precisar. No meu caso, eu preciso, né? Cara, só que é perigoso, né? Pra quem não.
Para quem não precisa, tem que ter um É, acompanhamento a médico. chance de virar diabético é grande, É né? grande, é grande. Ah, já vi cara aí, já tem uma dor de cabeça infernal por causa da insulina, sai correndo para comer até. É ruim. E isso quando dá tempo, né? Que dá uma tremedeira, dá um desespero. Ah, cara, com certeza. A vida, na verdade, do atleta é muito difícil, né? É. O pessoal acha que é fácil e tal, que é só por estética, mas tem uma questão de muito amor envolvido aí. Assim, Sabe porque quando. é o esporte mais ingrato que existe, é o do fisiculturismo. É pouco investimento, é pouca grana, é um esporte onde eu vou falar um negócio pra você, é mais concorrido que o futebol É. hoje em dia. E a dedicação é 24 horas, né? Um atleta ele é atleta 24 horas, desde o tempo de sono até a alimentação, Treino, tudo, treino, tudo. tudo. Abdicar da vida social. Eu lembro até hoje, você falando disso aí, um dia que o treinador meu, ele tinha liberado, autorizado eu fazer uma refeição livre. Só que ele falou, ó, sua refeição livre é essa, é ou um hambúrguer, uma pizza, uma coisa assim. E minha mãe, ela tem o dom de fazer empadão. Nossa. É, Aí tem um pegou. dom. Aí eu Nossa. falei assim, não, refeição livre, beleza, ele deu aquelas opções lá, então eu posso comer empadão. Comi meio tabuleiro de empadão. Pô, mas aí meio tabuleiro, mas Não, mas aí eu tá. sempre fui assim, sempre fui de comer muito. Mas você Aí, soube o carboidrato não, demais? demais. Ah, Mas não, o mas não cara. era na época de cortar muito, não. Ah, tá. Aí ele falou, e aí, fez a refeição? Ele Você, falou, não fiz. E o que que você comeu? Eu falei, não, comi empadão. Eu nem falei com ele a quantidade, quase que me deu uma se voadora fosse na hora. pré-consta, tinha te matado. Nossa senhora. Aí ele já me xingou, que a gente já brigou também, que eu tava tomando umas trembolona na época lá, já deu foi choque, né? Aí já xingou de lá, eu xinguei daqui, aí ficou que trem. Mas foi uma coisa que eu não esqueci também, que assim, a vida do atleta é o que você falou, é 24 horas. Então você tá aqui no processo, seja no off, seja no cutting ali, você, não, comi um pote de açaí aqui de um. Não, isso aí tem um preço no seu físico. E você vai ver que da noite pro dia, assim, ela vai fazer uma diferença, né? Ah, com certeza. A gente até trocou uma ideia esses dias. Tem atleta que o cara sobe com 88. Aí sai da competição, aí o cara fala, não, agora você não segurar a mão e começa a comer. Eu já vi colega meu em 3 dias engordar quase 15, 16 quilos. Porque o cara segurou ao máximo ali a alimentação, líquido. E se o cara. E eu já vi casos de cara que passa pela primeira preparação e depois ele nunca mais consegue voltar àquele físico que ele chegou até a ganhar campeonato. Semana seguinte ela é crucial, né? Até por conta dos próprios efeitos colaterais de muita coisa que a gente toma ali na finalização, né? Ontem eu fui fazer um trabalho de publicidade na academia lá que patrocina a gente. Abraço Academia 24 horas. E um atleta estava conversando comigo, cara. Ele fez 2 preparações seguidas. Ele tinha mais um campeonato para ir fora do estado. Ele falou comigo que não dá conta da terceira, de fazer mais uma preparação seguida. Ele falou que foi no médico, o médico pediu para ele suspender. Já estava tudo pago, tudo para ele viajar e não vai. Ele falou que não aguenta mais uma preparação. É, Ele tá desde outubro foi uma, agora foi outra, agora mês que vem tinha outra competição, ele falou que ele não dá conta. e é importante o atleta ter esse feeling aí, né? Porque não adianta você empolgar com o que você tá vendo no espelho ali. Às vezes te proporciona, falar assim, não, eu tenho condições de ir. Mas aí você tem que ver o que que tem por dentro, né? Como é que tá a sua saúde, que muitas vezes você tá top ali por fora ali, pele tá pregando ali e tal, mas por dentro ali, por isso que hoje em dia a gente vê muito fisiculturista novo aí, às vezes tem infarto, tem problema principalmente cardíaco, tem que acompanhar essa questão aí de saúde. Cara, e aí na segunda competição, aí você já teve acompanhamento médico, né? Aí o que acontece? A primeira, vou contar um detalhe da primeira Aham, ali, que eu acho que eu até comentei com você. A primeira é a seguinte, no dia antes ali teve a pesagem, você foi lá, bateu o peso, na época eu competi com 93 quilos. Subia com 93 quilos. Aí batia o peso e aí de um dia pro outro é você carbar, né? Carbar aham. pra encher a carcaça. E eu já tava naquela fase de sem beber líquido, né? E aí, como era a primeira competição, tá naquela ansiedade, passando tinta, enfim, deixando tudo preparado já. Pra mim era só dormir no outro dia ir lá e tá em condições. E aí eu tinha pedido uma pizza, né, pra poder dar uma carbada que tava autorizada, inclusive, lá no protocolo.
Aí pedi a Pix e fiquei demorando. Aí minha atual esposa era namorada na época, ela ficou lá vendo a novela do meu lado e eu tô lá já derretendo, né? Falei, se eu busco a pizza pra mim, e ela, tipo, achando que eu tava na preguiça. E como eu sou diabético, a glicose já tava igual Aham. o Street Fighter, né? O Life tava lá embaixo já. Aí eu falei com ela, busca a pizza lá, ela não falou. Na hora que ela foi buscar a pizza, aí ela levou pra mim, eu lembro de eu ter dado uma mordida na pizza, desmaiei com a pizza na boca. No- Deu hipoglicemia severa. E desmaiei com a pizza na boca, fiquei lá. Em tempo de engasgar também, né, Nossa, bicho? cara. Perigo danado. E aí desmaiei, aí beleza, chegou o pessoal do SAMU lá, aí chegou no quarto lá, aí tô vendo inquietante de enfermeira, assim, olhando e me dando glicose na veia. A vantagem é que também volta rápido, né? Eles me deram glicose na veia, aí eu tô olhando assim, aí depois que a ficha caiu, eu falei, nossa, acho que deu hipoglicemia. Eu falei, vocês não me deram água não, né? Primeira coisa que eu perguntei a eles, que eu não podia beber água, né? Eles tá assim, filho da puta, você quase morreu aí, você tá preocupado em beber água? Aí eles, não, deu água não. Aí fui para a primeira competição no dia seguinte e consegui ficar em segundo lugar lá ainda, lá. Da, Estreantes, hein? estreantes, aí ficou até satisfatório Mas lá. uma coisa que o Theo Marcos estava falando aqui sobre o rapaz que foi fazer duas competições, você falou, não foi? O guia lá de Betinho. Aí, Ontem, como eu sou meio leigo sobre fisiculturista ainda, então eu só treino mesmo, normalmente, só pela saúde, mas aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. E o mental desse cara, como que fica? cara, aí você vai ter a chance de falar Porque também. eu não, como eu nunca competi, o negócio meu é só treinar mesmo para manter o corpo, a saúde e tal. Cara, aí existem profissionais e médicos hoje, cara, psiquiatras, clínicas, que são especializadas na saúde de Mental, né? mental de atleta. Você acredita em preparação? É porque eu imagino, porque, igual ele tava falando, o que acontece? O cara tá preparando, o cara tá ali numa tensão cabulosa. Igual quando ele acordou, a primeira coisa que pensou foi na água. Então a mente dele, Tá já, a preparada já. mente dele tá assim, No automático. no automático. Existe. Aí quando o cara vai para duas preparações, então a mente dele automaticamente fica mais desgastada, né? Eu conheço. Sobrecarregado, né? Sobrecarregada Eu aí. conheço uma galera que treina, que foi fazer um treino comigo uma madrugada lá na 24 horas. Estão uma empresa, se eu não me engano, chama A Fábrica. Estão até no meu Instagram. Essa empresa, a fábrica, ela é responsável só em tratamento psicológico preparatório para atleta, cara. Top. E é importante. Assim, na verdade, acho que de pouco tempo pra cá que o pessoal começou a se atinar pra isso aí, porque pelo fato de usar também muito questão hormonal, Sim. muitos atletas têm depressão, têm crise de ansiedade. E outra coisa, você pega, por exemplo, a Raquel teve aqui. Cara, a Raquel é uma atleta flick feminina. Aquilo ali é a profissão dela. Sim, Ela vive daquilo ali, claro, faz outras coisas, entendeu? Mas ela decidiu ter aquela profissão. sim. Para uma mulher flick grande, é complicado, porque ela enfrenta um preconceito da sociedade. O pessoal não entende que aquilo ali, cara, é Sim. a profissão dela. Ela escolheu ser E o forte daquele shape jeito. impecável, né, o dela, né? Não, impecável. Só que assim, o pessoal que, até mesmo aqui da produção, a gente ficou de cara com como que quem não é do esporte não entende que isso é uma profissão, vai lá e critica e xinga a mulher. Cara, você tem ideia a força mental que uma atleta feminina tem que ter, Com certeza. entendeu? Cara, tipo assim, você vê as mulheres do biquíni, que nem é grande, entendeu? Sim. Pô, a mulher biquíni, sinceramente, até pra mim até o shape normal. É um shape normal da mulher que treina. É. Muita menina sobe no biquíni, às vezes é com oxandrolona só. E olhe Entendeu? lá, dependendo de algumas, igual você falou anteriormente, até a própria genética, a pessoa toma quase nada Quase nada, com certeza. E elas já são vítimas, às vezes, de preconceito, cara. Entendeu? Olha pra você ver. Tem mulher aí que só é influenciadora fitness, toma pouco veneno, tal, teu corpo normal, só que assim, às vezes, cara, rede social, internet, mascara muita coisa. Sim. Às vezes o pessoal vê ali, cara, né, igual a gente, eu já tomei susto, que eu já entrevistei atleta que chegou, que eu fui conhecer o cara na hora do podcast, que lá na rede social achava que o cara era gigante. O cara
Tipo assim, o cara é normal, igual a gente mesmo, entendeu? Igual eu sou Você é maior do que normalzinho, você é maior do nossa. que muitos que eu já vi aí, Mas aí que cara. dá o que você falou, Max. Aí o Eu cara conheço vai. pessoas também assim. Não, então, o cara vai pra internet aí, tipo assim, o cara tá criticando lá. E às vezes também, isso aí o cara tem que tomar cuidado, velho. Às vezes o cara vai pra internet e fala assim, não, tem que tomar veneno pra caramba, porque olha como é que os caras tá grande. Não, cara, tudo também tem um jogo de ângulo, as poses. É, eu conheço atleta, cara, que o cara, tipo assim, ele ganha porque ele sabe posar, cara. A maioria Entendeu? é o principal, né? O cara, na hora que ele faz a pose, o cara fica gigante. Entendeu? Mas e o cara que toma? Você vê o cara malha pesado. Eu conheço pessoas assim. O cara já malha há mais de 10 anos. O cara toma. O cara malha pesado, que eu já vi os treinos dele, pesado. O cara não é definido. O cara não tem uma. Tipo assim, não tem uma proporção. Por exemplo, você tá com o peito marcado, com os ombros, braços. Então, tipo assim, o cara é todo desproporcional, mas o cara malha pesado. O que que acontece? Vamos lá. Existe uma coisa aqui em Minas que é fantástico. Que em Minas não tem tanto investimento pro esporte. Entendeu? Então você pega aqui um Formiga que veio cá, um Fernando Cavalo lá de Itaúna, é cara que nunca tomou GH na vida. E o cara O já. cara tem pouco investimento, porque aqui o pessoal não investe. A grande luta, pô, tem um Rodrigo, o Thor, ele fala comigo, pô, não tem investimento, o cara é um puta no atleta, o cara chega lá fora, lá na Colômbia, Estados Unidos, o cara vai colocar o shape do lado de cara que tá investindo R$ 120 mil, R$ 200 mil, e o cara às vezes ganha do cara, entendeu? E aí o Formiga falou, pô, pra mim é muito bom eu saber que eu tenho pouco investimento, vou lá, o cara investiu 90 mil no shape, eu chegar em São Paulo e ganho do cara. O que que acontece, cara? É um esporte pra quem tem genética. Se Sim, você não tiver, meu amigo, não adianta. você pode investir R$ 1 milhão, cara, que não vai. Claro, você vai chegar num limite. Sim. Você vai chegar num limite ali. Só que esse limite não adianta você ter a maior grana do mundo. Porque não vai, cara. Porque se fosse assim, quantos caras ao redor do mundo que querem, que tem um shape bacana, que treina todo dia, que tem dinheiro pra caramba, mas o cara não consegue. Fica Pô, ele, estagnado. ele, ele na estreia, só pra você ter uma ideia, ele foi na estreia, você falou que você ficou aleijado, você mesmo fala, não, fui aleijado. Fui. Então, assim, ele na estreia, a genética do cara cheio de parafuso na Sim. perna, ele foi pra um campeonato e ficou em segundo lugar. Superação, né? Então, beleza, mas E perdi superação pro. Você vai conhecer quem ganhou hoje, meu Felipe. Felipe hoje é monstrão. ao Felipe. Aí presta E ele, atenção. e ele não era estreante, ele já era macaco velho. Imagina olha pra você quantos ver. caras que não eram estreantes, que já Nó, fizeram muitos. outras preparações, Sim. que esse cara ganhou por causa de ter uma genética boa. É, mas agora falou, né? Uma virada de chave. O médico falou que ele não ia competir. Isso aí deu ele o quê? Deu um gás pra ele. Pô, É. mas a genética do Sim. cara, Nó, é sensacional, né? mas a genética do cara já diz tudo. O cara, Genética boa, né? o cara ficou com a perna pendurada na pele, o cara recuperou, o cara botou. Cara, como é que o cara coloca 15 centímetros de perna, velho? Sim, complicado. Pô, Hoje em dia eu faço pilates, né? Por conta de. Você vai ficar mais velho, vai vindo aí tava com uma dor lombar danada, aí fui fazer pilates. Falar, pilates é bom. Aí contei isso pra ela, ela falou, mentira. Era 15 milímetros, não era 15 centímetros. Cara. pois é, Se eu fosse também. milímetros deve Sim, ter é. hoje, no caso. Não, Ó. Superação. eu também vou falar um negócio pra você, velho. Quando você falou 15, eu também pensei em milímetro. Aí você tá falando centímetro, Mas aí na centímetro. época, se você visse eu andar, você percebia, porque eu andava assim, uma Não, mas- perna muito. mas- Por exemplo, o acidente foi no dia do jogo Brasil-Alemanha, foi junho ou julho, não sei. E aí no final do ano tinha um churrasco do pessoal lá que era do Tático Móvel. E o pessoal, como me visitava muito, vai assim, eu vou lá mostrar pra eles que eu tô bem, que eu já Sim. tava andando, mancando, mas já tava andando já. Pra mim era uma vitória e tanto, né? Sim. Do status que eu tava e eu já andando, ainda que mancando. Fui lá, o pessoal me viu chegar mancando lá, o pessoal tudo começou a chorar. Falei, ô desgrama, achei que eu tava bem, só. Olha. O pessoal começou a chorar, tipo assim, pô, tá todo entrevado, coitado. Mas nisso, Aí, só afetou? que aí foi, não, mas eu, graças a Deus, eu tava com a mente muito, muito assim, ó, vou chegar lá, essa questão de tempo. E aí foi, inclusive, no mês seguinte desse churrasco que eu fiz a segunda cirurgia, que aí depois de mais 2 meses eu já voltei. E a sua segunda competição foi quando?
Não, aí eu saí emendando. Eu falei com o meu treinador, falei, não, qual que é a próxima aí? Gostei demais, porque palco também, você falou a respeito dessa questão mental. Essa parte pra gente, pra maioria que já trata com essas questões na Polícia Militar, essa parte mental, eu acho que é tranquilo. Porque a gente já tem essa forma de lidar muito Cara, tranquilo. por isso militar tem muito atleta, né, cara? Essa parte mental pra gente é muito. Tem muito fisiculturista na polícia militar, né? Tem. E aí você falou, é importante porque hoje em dia eu vejo muito cara que o cara treina, tem um shape bacana, chega 1 ou 2 semanas pra competir, o cara dá um pau. Muito colega seu, O cara dá pau mesmo, aí você vai ver é mental. muito colega seu chegou em você e falou, pô, tô inspirado, cara. Quando você eu vou Já subir no palco também. tem, Porque tem, co- tem muito policial militar que é atleta. tem colegas aí que a gente até ajuda no que a gente pode, né? Até questão de pose, questão de quem procurar para determinado segmento, a gente vai ajudando sim. Tem muito colega seu que é, né, na verdade, na segurança pública tem muito atleta, né? Porque Eu, as nossas. eu de cabeça aqui, eu devo conhecer uns 30 de cabeça aqui, ó, que eu conheço, que é cara que eu troco ideia, que Uhum. já treinou comigo, entendeu? De cabeça. Agora, até mesmo você tava nessa época na Rotan, Não, tava no Tático Móvel de Neves na época. no do Tático Móvel de Neves. Ainda mais você que já é da parte que vai pro confronto mesmo, a galera deve gostar de meter o shape Tem. imponente mesmo, Tem. É até entendeu? porque uma coisa vai trair. E nessa época aí, foi até interessante você falar da Rotan. Eu era do Tático Móvel de Neves, mas todo policial que gosta dessa parte de combativa mesmo, né? Todo mundo quer ir pra Rotan. E era um desejo meu, não, antes de morrer eu tenho que servir na Rotan. Ó, Aí fui atropelado, fiquei todo encalacrado lá, falei assim, não, agora já era, né? Aí falei assim, não, vou recuperar aqui um passo de cada vez, né? sim, Aí recuperei, voltei pra rua. Aí no ano seguinte, pra onde que eu fui? Rotan. Indicado. Não foi nem assim, ah, não, eu fui lá, fui indicado para ir pra, Oi, fui pra ô Rotan. Wesley, de onde veio esse apelido, Tiagão Monstro? É, o Conta pessoal. aí. Aí quando a gente começou com essa questão, né, de mexer com competição, aí realmente a gente começou a ganhar um volume e todo mundo é monstro daqui, monstro de lá e ficou Tiagão Monstro. Thiagão Monstro. Não, quem que é o tenente? É um monstro, sou um. Aí ficava fazendo as mímicas, né? Que isso, cara? Seu, sua alcunha lá, seu nome de guerra é É Thiago, Tiago. Capitão Thiago. Capitão Tiago. Então, foi por isso, Tiagão Monstro, É né? igual É todo só pra mundo. galera entender, é Wesley e Tiago. Aí todo mundo agora é Thiagão Monstro. Tiagão Monstro. Pois é, cara. Não, mas é, ué. Aqui, é engraçado, né? Que no caso eu sou amigo da sua irmã. Sua irmã gosta de um rock and roll, então a gente sempre topou aí nessas casas de rock and Aham. roll tudo aí. Então você também curte um rock and roll, né? Gosto de rock, só que eu sou bem eclético, gosto de rock, gosto de forró, danço Ah, forró, Ó, forrozeiro, gosto de samba, do que estiver tocando. olha como é que são as coisas, né? Ô Tom, você tem de amizade comigo aí uns 16 anos. 16 anos mais ou menos. Então, a esposa dele gosta de um rock and roll e é cantor sertanejo. É, Até depois você fala aí pro pessoal aí, ó, que quiser acompanhar seu quem trabalho quiser aí. acompanhar é Milton Muniz, ponto oficial, e tem o Instagram da dupla, né? Tainá e Muniz também, ponto oficial. Ela é roqueira, sempre foi roqueira, me conheceu, como eu vim do interior, né? Aí, sertanejão na veia, aí, já tem 9 anos aí de sertanejo. Esse Marcos sempre vai no meu show, sempre toca, roqueiro, toca sertanejo, fã de sertanejo. Gosto? É bom, o sertanejo Eu gosto. é Você um tá ritmo. doido? Ó, o sertanejo gosto. Nasce na roça, né? É, Gosto gosto do rock and roll, cara. Rock. Aí você me desculpa, você me chamar pra ir no show do sertanejo e falar que vai ter show do Metallica de novo, eu vou no Metallica de novo. não, Ah, não, não, com certeza. Metallica não tem como, Aí, não. Isso aí até eu vou no Metallica também, ó. Os caras diferenciados, só. É, mandar um abraço aqui. Cara, da sua galera aí, ó, do sertanejo aí, ó, eu tenho um amigão do sertanejo que o cara é monstro, Ó. Pablo Martinelli, mandar um abraço pra ele, fã do programa. O cara viaja aí o estado inteiro Até aí. que a gente não vê muito, não, sertanejo assim no fisiculturismo, não. Eu acho que é meio, tipo assim, o cara Ah, fica meio grande demais, né, moço? Não, mas Aí os você tá cara, ali com a calça, que as calças coladinhas mas os ali, cara, fica meio bagunçado, mas os velho. cara colocam shape, só. Eles colocam no dia das apresentações, colocam mais que as músicas mais antigas. Eles chamam de raiz, né?
aquelas bem antigas mesmo, mais lenta, que fica Sim. cadenciado pro cara posar. Ó, Você que também, doido. você também tá no shape? Ah, eu só treino só de curioso mesmo. Eu não. Guilherme Senna também tá no shape. Os caras aqui da Grande BH, os caras estão acertando, os caras colocam shape, cara. Ah, mas é bom treinar, só treinar. É Bom. importante, né? Cara, Aninha Moura também tá no shape, Meu namoro, treina, eu sei quem é. treina pra caramba. Ah, mas Até pro mental da gente, quando tá cantando. Então, treinar é bom, fazer um cardio, porque respiração pra você cantar, depende da música ali. É bom ter um controle. Então, Batidão do show também, né? não, é 2 horas e meia, 3 horas de show, voz e violão, ninguém sabe o cansaço que dá. Ah, não cansa não, só pegar a viola, né? Não, é cansativo. não, com certeza, cara. Aí a gente tá falando aqui, você emendou quantas competições, cara? Ah, não, daí, depois que eu comecei, era questão de 3, 4 meses, de uma pra outra. Eu falei, e porque a melhor das classificações eu fiquei em segunda. Eu falei, não, quero um troféu de primeiro lugar e fui. Foi. Fui direto. Caramba, hein? Ô, deixa eu só falar Débora e Mariana, senão elas vão cobrar também. Cobra. Você conhece a Débora e a Mariana, Não, né? não, não. Não, depois Não. eu vou te mostrar o Instagram. Elas vão vir aqui no programa. Então, fechou. São duas irmãs, elas treinam também. Aí, O marido da Débora é policial militar. Quem que é? Ah, eu vou lembrar, depois eu te falo. Depois eu te falo. Cara, galera toda aí tá puxando ferro, tá? Eles tinham que fazer um podcast depois do sertanejo, né? Os cara maromba aí do sertanejo aí. Cara, É bacana. eles estão pra vir, tá? Aí, ó. Eles Aí estão você me pra vir. convida. Cara, você passou por quantos campeonatos? Ou eu fiz assim, de um ano pro outro, uns 4 ou 5. Caramba, hein? Viajava, tava empolgado, não, ganhei credencial pra ir pro Pan-Americano. Falei, vamos no Pan-Americano, emendando. Sua esposa foi crucial? Foi demais, inclusive até no dia do acidente, né? Nessas horas, assim, principalmente de recuperação, se você tá sozinho, você tá ferrado. Então, assim, teve comigo ali o tempo todo, inclusive nesse processo que você fica 4 meses na cama, você vai precisar de outra pessoa, não adianta. Tem coisas básicas que você não vai conseguir fazer. E é essa hora que você vê que o ser humano não é nada, cara. Verdade. Às vezes a gente fica aí, hoje em dia, por exemplo, tem uma estética bacana e tal, mas você caiu na cama, meu filho, você não é ninguém, você não é. Quem é as pessoas. Você tem todos os problemas do mundo, até você tem um problema de saúde, né? Exatamente. Aí, ela, por exemplo, no dia do meu acidente, além de eu não poder ir na formatura dela, que era o momento que ela esperou ali 4, 5 anos e tal, ainda trouxe problema. Eles ligaram pra ela de madrugada pra ir lá me ver, lá, todo quebrado lá no pronto-socorro. Nossa. E daí ficou acompanhando lá. Cara, vamos lá pra essa parte final aqui. Que muita gente quer ao corte, entendeu? Cara, vamos lá. Primeiro você vai me falar o seu protocolo para se tornar atleta e depois você vai me falar o que você toma hoje, que é a paradinha. Ixi, na época, tudo, o off. Começa do off até a O off eu usava competição. pouca coisa. O off eu usava só enantato, 300 miligramas por semana, e enantato, propionato, e comia igual um javali selvagem. Você tinha que bater quanto de carbo? Nó de cabeça não vou lembrar não, mas dava cerca de 5, 6 mil calorias. Caramba, hein? Muita Ah, mas coisa. o cara é Não, grande, né? eu lembro, cara, que como eu não tinha esse hábito de comer muito, que a gente, igual muitas vezes as pessoas falam, eu como muito, mas eu não cresço. Falando, meu filho, você não sabe o que é comer muito, não. Que antes você acha que às vezes você comer 3, 4 pães é comer muito, mas é isso o dia inteiro, não é só naquela primeira refeição, não. Então, por exemplo, tinha vezes que eu lembro até hoje, de manhã, o que é que eu comia? Era 300 gramas de batata doce e tinha que ser, acho que 300 de proteína. Chegou uma época que eu não conseguia, porque aqui já ficava doendo já, de acordar e ter que mastigar aquilo. Eu falei, não aguento ver isso mais não, cara. Sabe o que eu fazia? Batia no liquidificador. Batata doce com whey protein, virava que é plástico, igual aquele trem de caça-fantasma lá, e beleza, bebia, ficava entupidão. Daí a pouco chegava a hora de almoçar, falando, mentira, velho, eu não tinha digerido nem a metade daquilo lá. Aí já era um prataço de arroz com carne, com mais 1 quilo de salada, que é saladaiada. No seu primeiro off, você chegou a quantos quilos? Acho que 117 no primeiro.
E aí você teve que baixar para quanto? 93. 93. E qual que foi o protocolo? Para baixar, Aham. o primeiro que eu fiz para baixar foi mais tranquilo em relação aos últimos, né? Eu usei Stan. Primeiro, eu acho que eu não usei trembolona. Não, só Stan. Stan, oxandrolona e Masteron. Cara, você ficou em segundo lugar no estreantes, sem Foi, trembolona. sem trembolona. E aí, no primeiro ano, na verdade, eu não usei trembolona. O primeiro ano foi só isso, enantato, propionato, Masteron. E finalização entrava o Stan e oxandrolona. Você falou que não se dá bem com trembo, né, cara? Não, aí no segundo ano, eu fui até pra uma. Não, bem dá, né? Pro físico dá. É, Pô, deixa impecável, mas você tá doido, o ódio em pessoa. Aí no segundo ano eu já mudei pra uma federação um pouco mais exigente, né? coitado do meliante, pegar um homem desse Não, tamanho na mas aí rotan. mas aí você tem que ter consciência, por exemplo, eu já sei que vai gerar esse colateral, então é poucas ideias. Eu ando com o carro, quando eu usava, né, trembolona, eu andava com o carro só com os vidros fechados, saía de casa só pra treinar e voltava. É só Phil Collins, é só que assim, é outro ambiente, só que se eu coloco um Sepultura lá, já olha pro cara, o cara tá olhando, você já pula na garganta dele, não tem jeito, não. Deus. Aí no segundo ano que eu já comecei a. Porque melhora, né? Até a questão da Aham. maturidade muscular, a pele, a construção muscular, ela evolui bastante de um ano para o outro. Então no segundo ano eu já comecei com a trembolona. Eu falei, gente, Deus, trem é bom demais. E assim, já acaba que o pessoal que mexe com competição, assim, acaba que a gente toma muita agulhada, né? E vai chegando uma época que não tem lugar de você tomar mais, velho. E aí eu lembro que o Ávila, ele tinha um dia me levou lá e falou, ó, velho, colocou os pontos no corpo inteiro, onde que você falou, ó, enjoou de tomar aqui, tem tal lugar. Tinha um dos pontos era no peito, cara. Eu falei assim, não, velho, mas tu vai tomar no peito mesmo, velho? Isso aí vai acertar o coração, não? Eu ficava assim. Aí e o burro, cara, em vez de tomar só as aquosas nesses lugares, tomava aquosa aqui no trapézio, Sim. no deltoide, porque não doía. Aí um dia o braço, glúteo, esse negócio já não tinha como tomar. Ó. Falei, vai, tem que tomar num lugar diferente essa trembolona, velho. Aí vai minha esposa que aplicava. Minha mão é boa, né, cara? Ela aplicou essa trembolona no peito, velho. Nossa. O velho, a garganta já travou. Falei, nossa senhora, agora não vai Morreu dar na, tempo nem de despedir. morreu na tosse, não? Não, já travou tudo, senhor. Foi tipo Tá, abraçando assim. Eu falei, Misericórdia. nossa senhora. tá Aí doido. bateu. Eu falei, não, essa aí é boa, viu? Mas fiquei uns 2 dias sem dormir também, que doeu pra caramba no peito, assim. Falei, nu. Nó. Bichão, aqui, a gente chega no final. Dá um recado aí a galera que quer ser atleta, que tem diabetes, que já passou por algum problema. Fala aí da sua superação aí. E manda seus abraços aí também. Ou então, cara, hoje em dia, hoje, graças a Deus, eu pude estudar um pouco, porque a maioria das vezes, dos processos iniciais de fisiculturismo, o pessoal faz muito na tora, né? E muitas vezes a gente carrega com isso aí traz com isso algumas consequências que às vezes são irreparáveis. Então, hoje em dia, a gente vive na era da informação, então qualquer coisa que você digita lá no Google, no YouTube, lá, você vai ter acesso às informações básicas, pelo menos você procurar um profissional que vai te capacitar. Hoje em dia, já que, como eu sou educador físico, nutricionista, a gente já tem um pouco de maldade com certos assuntos. Então, para muitos adolescentes, para muitos jovens aí, o primordial é o hormônio, e não é. O hormônio, eu falo assim, às vezes, com alguns pacientes, alguns alunos, que eles, não, mas eu quero usar isso. Eu falo, não use isso não. Se você vai competir, você vai ser atleta, então você não vai usar não, porque vai ser um efeito sanfona eterno. E isso vai te trazer um transtorno, porque quando você parar de usar, você não vai manter essa construção que ele te deu para sempre, você vai perder. Se você não tiver maturidade para lidar com essa perca, você vai viver dependente desse hormônio. Então, assim, faz o protocolo o máximo natural possível, que às vezes vai ter um resultado melhor. Porque o hormônio normalmente é para quem é atleta. Dificilmente você vai ter uma vida completa ali com hormônio, uma vida plena, né? Um resultado pleno. Então, assim, o conselho que a gente der é para buscar realmente informação. Teve uma senhora recentemente que ela me pediu ajuda com o filho dela de 19 anos. 19 anos tomando 600 miligramas de testosterona por semana. Nossa. Não é atleta, não é nada. Eu falei, esse menino é doido. 600, coisa que muitos atletas não fazem uso aí. Falei, mas pra quê? Ah, não, porque ele viu no canal de não sei quem. Eu falei, não, cara. Ele vai acabar com o eixo Dizer, hormonal não, dele. já acabou. 19 anos, eu falei, não, vocês vão fazer. E até a própria questão de produção natural dele daí em diante, cara, 19 anos, nunca mais vai ser a mesma. Então
É complexo por isso. O pessoal não faz o filtro do tipo de protocolo, o tipo de informação que ele vai seguir, e depois que já começou a coisa errada, quanto mais errado você começa, mais errado você vai terminar, né? Então é começar da maneira correta. Você até citou a respeito de muitas pessoas às vezes tomam muito hormônio e tal, e não tem o shape. 90% do que você carrega no seu corpo é alimentação. Com certeza. Você é o Então, que você você come. pode tomar o que você quiser. Se você não alimenta direito, você vai ser um zero à esquerda. Tiagão, como é que o pessoal te acompanha no Instagram? Lá é Tiagão Monstro também, é o apelido nosso mesmo. É Tiagão Monstro, vai ter acesso lá. E se quer quiser contratar a sua consultoria, Só chamar a gente lá que a gente desembola, conversa lá e fazer um protocolo bacana. é isso aí. Tom, quer deixar algum recado aí? Não, só agradecer mesmo pelo convite de, assim, imediato, né? Eu tô até meio nervoso aí, né? Mas foi bom, cara, foi bom. É uma experiência nova conversar Você, com vocês que você entendem viaja mais, para muito tudo mais que qualquer eu. lugar para fazer show sertanejo. A viagem, qualquer. Só chamar. Pois é, e você tá com vergonha aqui? Só Não, nós só, três mas é batendo diferente. É diferente que o assunto é um assunto que eu malho, mas não é. Vocês entendem muito mais que eu, então tem hora que a gente fica meio perdido Mas na isso é bom, questão. É porque bom, a gente aprende. você Aprendi com vocês aqui pergunta, hoje mesmo, aprendi bastante coisas. perguntar muitas vezes o que quem tá em casa quer saber, né? Sim, ele falou um ponto bacana ali. Eu tenho vontade. Só que ele falou uma coisa ali muito interessante. Eu não vou competir, então será que compensa? É, É uma coisa que ele me falou que já me chamou a atenção, então eu vou Cantor investir mais. sertanejo tem que parar de tomar cachaça, né? Ah, não, cachaça tem não, que tomar. cachaça Ué. é bom Ah, demais, que né? isso, ué. O meu. Tem que tomar uma cachaçinha assim. Ué. Aí vamos embora convidar o Thiagão para ir no show nosso. Vambora. Toda sexta no Paulista e todo sábado no Boi Bravo. Chamar o Thiagão lá, convida ele lá, leve ele. Ó, aí sim. Revelar. Leve ele lá pra ele ouvir umas modas, nós tomar as cachaças junto lá. Sair de lá e ir pro rock and roll, né? Chamar a Tainá Vambora, pra ir pro na rock. hora. A esposa dela é guitarrista. É mesmo? É, a esposa dela é roqueira mesmo. Então, canta sertanejo, né? Gosta, mas é do rock and roll mesmo. Ó, aí sim. Tá aí namora, gosta. É isso aí. Ô, gente, então a gente fica por aqui. Lembrando que esse programa vai ao vivo no YouTube amanhã, às 9 horas da noite. Vai ser exibido também no Instagram. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Oferecimento de Jardim Mac Roçadeiras e Draco Farma. Paradinha, é só chamar no direct aí que eu te respondo. Abraço. Valeu.